Pedro de Campos. E eu começo fazendo uma pergunta. Eu sou espírito e eu consigo falar das minhas palestras da pluralidade de mundos habitados. E vejo a grande dificuldade que os espíritas têm para separar extraterrestres e principalmente ultraterrestres de espíritos. Poderes exemplificar melhor? Colocar alguma coisa? Giovanni, com satisfação que eu estou aqui em Porto Alegre para nós falarmos um pouquinho a respeito de ufologia. Olha, isso aí é uma dificuldade generalizada. Isso não está localizado apenas aqui num grupo ou em outro, mas é de uma maneira geral, no Espiritismo realmente é isso que acontece. A pluralidade dos mundos habitados, se a gente se deter nas obras de Kardec, por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar lá alguns mundos, algumas categorias de mundos que ele define como mundos primitivos, que são de seres densos, inferiores à Terra, nós já passamos por isso. Vai mostrar os mundos de expiações e provas, como são esses, como por exemplo a Terra e outros mais que existem no universo, que também são de seres densos, como nós. E vai mostrar também mundos de regeneração, que é o estágio que nós estamos galgando e que brevemente, daqui a alguns séculos, deveremos chegar e estar presente nessa categoria de mundo. Logo, mundos primitivos, mundos de expiações e provas e mundos regeneradores, os corpos são ainda de carne e osso. Isso é dito pelo próprio Kardec. Então é fácil da gente entender. E mundos com essa categoria existentes no universo, todos têm, digamos assim, são sólidos, são de mundos tridimensionais e corpos densos, de maneiras que tem um ciclo de vital curto, porque nasce, cresce, reproduz, envelhece, morre, e quando o espírito desencarna, ele vai viver ali na esfera espiritual, para voltar novamente a encarnar em uma dessas categorias de mundos. Mas pode ser que o espírito, na medida que ele avança, que ele evolui, ele desencarna e passa a uma outra categoria de mundo superior a esses que eu falei. Existem ainda os mundos celestes, os mundos ditosos, que são chamados, são os mundos felizes. Aí o corpo e uma outra categoria que são os mundos de sublime expiação, né? São aqueles que estão no patamar mais alto, que são os mundos divinos. Nessas duas categorias de mundo, o corpo é menos material que o nosso. É um corpo sutil, que nós, aqui encarnados, em mundos tridimensionais, não conseguimos ver, assim como nós não conseguimos ver o espírito. E há quem pergunte assim, mas que diferença então tem essa entidade ultrafísica do espírito, que para nós também é ultrafísico? Para nós fica meio difícil, mas para eles não. Porque um corpo sutil em que está encarnado ainda assim tem um ciclo vital. Ele precisa viver e adquirir certas experiências. Ainda vai morrer, embora seja indivisível. Entretanto, o espírito é diferente. Ele vive outro tipo de vida, outro tipo de experiências, e ele é criado por Deus, é imortal depois de criado. Enquanto o ser ultrafísico, ultraterrestre, digamos assim, esse aí é um ser limitado, ele morre e se reproduz. O espírito não reproduz nem morre. Então é preciso entender essas coisas, e depois de entender, tudo se encaixa de uma maneira lógica dentro do espiritismo para entender a pluralidade dos mundos habitados. Ok. Tenho lido, e são muito lidos os teus livros nas casas espíritas, todos eles, os que falam de ufologia, os 5, os escolhidos, um vermelho encarnado no céu, espíritos, aliens e ultraterrestres, todos eles são de Colônia Capela, Outra Face de Adão. Os escolhidos. Isso, os escolhidos. E eles sempre perguntam, mas os espíritos que assessoraram Pedro a escrever esse livro,
como o caso do Yoshua e no caso do Erasto. O Erasto nós conseguimos alguma referência dele no Evangelho segundo o Espiritismo. Quanto ao Yoshua, nem tanto. Se puderes falar sobre eles, porque é uma curiosidade do povo espírita em geral que leem as tuas obras. Yoshua é um espírito muito evoluído. Não é ultraterrestre, não é extraterrestre, é um espírito. Ele esteve aqui na Terra, encarnou na época, justamente na época de Moisés, e participou do êxodo do Egito. Ele pode ser entendido como a figura de Josué. E desde aquela época ele não voltou a encarnar na Terra. Ele encarnou em outros mundos e se apresentou aqui comigo no ano de 2000 para nós fazermos em conjunto esse livro Colônia Capela. Esse livro é da lavra dele. E disse que iria ficar conosco durante 14 anos para desempenhar a sua missão, parte da sua missão. E realmente ficou 14 anos conosco. E foi possível, nos assessorou nesses demais livros, como Um Vermelho Encarnado no Céu e UFO, o Fenômeno de Contato. Nos assessorou nesse tipo de trabalho. E tinha outros trabalhos também a fazer aqui na Terra, principalmente no Oriente Médio, que não era aqui conosco. Então o complemento seria esse. E ele tem também outros trabalhos dentro da comunidade judaica, porque trata-se de um espírito originalmente judeu, né? Na verdade, naquela época era hebreu, não era nem judeu ainda, como nós chamamos. E depois disso ele se afastou e voltou da localidade onde veio para continuar ali as suas experiências, mas é um espírito muito evoluído e que veio nos trazer algo novo na ufologia, no espiritismo, que é justamente nós associarmos a filosofia espírita com a prática ufológica para enxergarmos melhor a pluralidade de mundos habitados que existe no universo. Esse foi o propósito dele, mostrar como, por exemplo, no livro Colônia Capela, como o homem está aqui, de onde ele veio, de que maneira se originou, de que maneira evoluiu, e nos demais livros que ele também participou, que é o UFO, Fenômeno de Contato, e no Um Vermelho Encarnado no Céu, nos mostra um pouco onde é que nós poderemos chegar numa fase mais adiantada da nossa evolução, quando a Terra passar assim para um mundo mais de regeneração, com incursões ao espaço, com outro entendimento espiritual que nós vamos ter. Então, ele acha muito saudável que a filosofia espírita tome como base a ufologia científica e tire as suas próprias conclusões fundamentados nas obras básicas de Allan Kardec. Observe bem como é a ufologia científica, associe e faça um acoplamento com aquilo que existe na doutrina espírita codificada por Kardec. Então esse foi o propósito dele, e esse é o espírito de quem eu posso falar. Não posso falar muito porque não tenho também muita informação. O que eu tenho é isso. Sim, mas é bastante. Vai ser muito útil para todos que nos ouvirem. E quanto ao espírito Erasto, esse nós conseguimos ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, tem mensagens dele. O espírito Erasto é uma história curiosa que eu só fiquei sabendo que era espírito Erasto depois de muito tempo. Na verdade, o espírito Erasto ele não se apresentou primeiro a mim, né? Na verdade, ele tinha uma atuação na Federação Espírita do Estado de São Paulo. E minha mãe, na década iniciou nos anos 60, ela iniciou ali. Minha mãe, ela é filha de estrangeiros e os pais dela desencarnaram cedo. E ela foi criada num colégio de freiras salesianas em Guaratinguetá, e ficou ali 10 anos, ela e a irmã, porque era órfã. Tinha um tio apenas, mas quando era para ela já se tornar freira,
ela saiu do colégio porque o tio já tinha condições de... já era casado, já tinha formado uma família e tinha condições de tirar as duas meninas, que na época já eram mocinhas. E ela, no colégio, ela via freiras, padres desencarnados atravessarem paredes, ela ajudava a fazer hóstia. Então, isso tudo era tratado pelas freiras. Só que quando ela saiu de lá, os fenômenos tinham parado. Quando saiu, voltaram todos esses fenômenos mediúnicos. E ela foi à Federação Espírita de São Paulo para educar a mediunidade, porque foi recomendado a ela por uma das amigas. E ali ela desenvolveu a mediunidade, se tornou uma grande médium, fundou um centro espírita em 1963, e foi através dela que eu entrei no espiritismo e comecei a estudar todas as obras básicas, etc. Mas durante o período em que ela estava na federação, ela recebia um espírito que dava o nome de um mensageiro. E ela fazia uma série de comunicações desse espírito lá, geralmente evangélicas, porque ele é muito ligado ao evangelho. Então, em algumas, inclusive num prêmio que ela recebeu na Federação Espírita, em razão de uma biografia sobre Kardec que ela escreveu, ele foi que participou dessa biografia e que, junto com ela, fez uma palestra que ela fez na Federação Espírita de São Paulo, na época que ela tinha um professor de baixa estatura, que era português, eu não me recordo mais o nome dele, pelo menos não estou me lembrando agora, e foi exatamente ali. E ele, de vez em quando, no Centro Espírita, que minha mãe fundou em 1963, em ocasiões raras, geralmente em ocasiões festivas, ele se apresentava e fazia uma palestra, falava a respeito de coisas assim muito elevadas, mas geralmente falava de passagens evangélicas. E esse mensageiro ficou, e eu conheci ele como mensageiro dessas comunicações, que eram muito raras, eu repito. Agora, quando eu comecei a psicografar o livro Universo Profundo, esse espírito mensageiro, ele deu comunicação através de um médium. E eu comecei a produzir o livro, escrevi um capítulo e eu conversava com ele a respeito do capítulo que eu havia escrito. E nós conversávamos, ele incorporado no médium conversava comigo. E nós falávamos a respeito disso. Depois de alguns capítulos feitos, da psicografia de alguns capítulos e depois da conversa que nós tínhamos, eu precisava da conversa porque eu entendia muito pouco de ufologia e eu duvidava um pouco daquilo que estava me sendo dito, né? Então eu precisava conversar um pouco. Eu queria conhecer mais o pensamento do espírito e nessas conversas que eu tive, ficou claro para mim que se tratava de uma entidade muito elevada, com instruções. Eu sou uma pessoa gosto muito das coisas científicas, sou muito rigoroso nisso. Eu não me deixo levar com pouca coisa. Então eu procurei verificar aquilo que ele falava, de que maneira falava, como tinha buscado aquelas explicações, de que maneira as coisas se encaixavam. E ele me convenceu de que era um espírito realmente com conhecimento. E só depois disso, né, eu fiquei sabendo que... Aí eu falei, mas não tem cabimento eu colocar um mensageiro nessa obra? Isso foi a argumentação minha. Porque eu tenho a impressão de que vão achar que é um extraterrestre. Se eu coloco meu nome e o espírito, o mensageiro, o pessoal vai acabar achando que é um extraterrestre. E, pelo que eu estou percebendo, você é um espírito. Você não poderia me dar o seu nome? Aí ele falou, olha, eu posso te dar o meu nome, só que se você colocar o mensageiro, vai ser até mais fácil para você. Porque se eu te der o meu nome,
haverá algumas rejeições de gente que não vai acreditar. Eu perguntei, tá bom, mas qual seria? Então eu poderia decidir com relação a isso? Aí ele me falou que era Erasto e me contou a história dele, que ele havia participado com Paulo, etc. E isso eu tive a oportunidade de escrever também. Aí deixou para mim decidir. E eu escolhi a tarefa que eu considero adequada, embora seja, digamos assim, aquela que recebe mais contestação no meio espírita. Inclusive é do espírito Erasto a frase que diz: prefiro recusar 10 verdades a aceitar uma mentira. Perfeitamente. Ele era rigoroso. Era exatamente isso. Então as coisas funcionaram assim, foram exatamente dessa maneira. O que nós podemos fazer? Eu não poderia pedir para ele uma identidade, né? Por favor, mostre a sua identidade. Não tem espírito, não tem identidade. Ou a gente é rigoroso naquilo que faz, tem bom senso, tem boa argumentação, procura encontrar a lógica e aceita, ou então não aceita. Eu aceitei. Exato. Bom, um outro livro teu que eu acho interessantíssimo, porque na época que Jesus passou entre nós, não tinha esses equipamentos aqui que estão nos filmando agora. Perfeito. Então, um retrato que se tem de Jesus é a Epístola a Lentulus. E esse é um livro teu que trata sobre isso. Podem dizer alguma palavra sobre esse livro? Sim. Porque ele demandou uma pesquisa bem intensa tua, né? Muita. Demandou uma pesquisa muito grande e eu fui assessorado pela espiritualidade. Embora nesses livros da Epístola a Lentulus não tenha o nome de espírito nenhum, porque o objetivo é que saia fora das lides espíritas, porque a Epístola a Lentulus ela não veio com o espiritismo, ela não nasceu com o espiritismo, ela nasceu na época de Cristo, né? E ela vem desde lá. Não foi o Emmanuel que escreveu aquilo? Que escreveu aquilo dentro do espiritismo, mas foi o Emmanuel, quando encarnado como Públio Lentulus, que escreveu aquilo na antiguidade. A epístola, ela chega a nós por questões históricas, fora do movimento espírita. Então era necessário escrever sobre o Lentulus e sobre a Epístola Lentuli, com uma penetração que pudesse sair fora do meio espírita e mostrar aquele pessoal, a igreja, que lidou com a Epístola Lentulus desde o começo, que existe por trás disso todo um fundo de verdade. Então, aquilo se procurou fazer utilizando dados históricos, dados inclusive arqueológicos e literários. Foi uma pesquisa muito grande que nós tivemos a oportunidade de mostrar que a Epístola Lentulus, com as informações que o Chico Xavier deu através de Emmanuel naquele livro Há 2000 anos, que ela é verdadeira. O que aconteceu é que houve digamos assim, um ceticismo muito grande, porque os pais da igreja, querendo na época que o cristianismo fosse a religião oficial de Estado, eles fizeram do senador Lentulus, que era um homem cético e pagão, eles fizeram interpolações copistas, alteraram o texto da carta. Então, quando se lê a carta, parece que o senador era cristão, quando na verdade ele não era cristão. E isso aí impacta contra. E mesmo porque é dado como governador da Judéia, como prefeito, é dado como uma pessoa que não ocupou aquele cargo. A própria epístola mostra que seria um governador, um prefeito, coisa assim, e quando foram procurar na parte histórica, não existiu governador nenhum com o nome de Públio Lentulus. Mas esses títulos todos foram dados pelos pais da igreja, pelos copistas da igreja, que fizeram interpolações na carta para torná-la de maior valor,
porque um senador do Império Romano, na época em que o cristianismo estava sendo muito massacrado, por exemplo, na época de Diocleciano, fariam as coisas ficarem mais suaves para os cristãos, teria mais peso. Então mexeram na carta. E na medida que mexeram nessa carta, eles fizeram com que nos séculos futuros ela perdesse o valor, porque não encontraria na história ninguém com o nome de Públio Lentulus sendo governador da Judéia, ou prefeito da Judéia, ou tendo ocupado um cargo importante na Judéia na época de Cristo. O Públio Lentulus daquela época, era um questor, era um homem ligado à parte jurídica do Império Romano, era, digamos assim, um juiz de direito, comparado hoje a um juiz de direito. Então ele julgava questões antagônicas, questões que confrontavam a legislação romana. Ele não tinha um cargo muito grande, apesar de ser um questor jurídico. Então as coisas aconteceram dessa maneira e foram feitos alguns livros, né, que são o Lentulus, que fala a respeito do Públio Lentulus Sura, que foi bisavô do Públio Lentulus, autor da carta. Sim. E que era ele mesmo numa encarnação anterior. Esses dados aí são bastante, eles existem, eu os peguei em latim, fui buscar toda a literatura a respeito do Públio Lentulus Sura, e nós pudemos fazer o livro Lentulus mostrando quem foi essa personalidade. E depois, então, anos mais na frente, quando ele renasce como Públio Lentulus, nascendo ali em Roma, mais ou menos na época em que Cristo nasceu. Aí teve toda uma formação, foi para a Judéia, e nós procuramos também o que existia de literatura disponível sobre essa época antiga. Fomos encontrar alguns informes e coisas arqueológicas mais recentes, e colocamos no livro para mostrar que tem chance de ser verdade se nós levarmos em consideração as informações que o Chico Xavier deu no livro há 2000 anos. E eu, como acredito muito no trabalho de Chico Xavier e gosto muito do trabalho do Espírito Urbano, considero que aquilo que ele escreveu tem fundamento. Pesquisei a fundo e encontrei subsídios que me permitem a considerar que ele realmente viveu naquela época e realmente escreveu a carta, embora a igreja tenha modificado muita coisa, feito uma série de interpolações copistas para favorecer, na época, a fazer com que o cristianismo se tornasse uma religião oficial do Estado Romano. A última colocação agora é que os espíritas estão cientes, e alguns até conscientes, da transmigração planetária. Isso está fazendo com que eles procurem a obra que fala sobre os exilados de Capela, A Outra Face de Adão. Então, esse teu livro agora, como eu já comentei contigo, está esgotado. Mas hoje ele é o livro mais procurado no meio espírita referente a esses assuntos. O livro Colônia Capela, na verdade, ele não está esgotado. Ele continua sendo comercializado e publicado. Alguns livros meus de ufologia, esses estão esgotados e ainda nós precisamos fazer novas edições. Sim. Que são o livro Universo Profundo, Um Vermelho Encarnado no Céu e UFO Fenômeno de Contato. Os dois outros ainda, Arquivo Extraterreno e Os Escolhidos, eles ainda estão sendo editados. De maneiras que essa questão sobre Capela, ela está ainda sendo publicada e é muito fácil de ser encontrado. Entretanto, no que diz respeito a essa saída de espíritos do nosso orbe para um outro orbe, nós consideramos efetivamente que no Espiritismo a Terra
passará de um mundo de regeneração, de expiação e provas, para um mundo de regeneração, quando o homem se tornar melhor. Quando os espíritos aqui que encarnarem aqui forem espíritos jamais evoluídos. E nós podemos observar isso nas crianças que estão nascendo agora, a facilidade com que eles têm de aprender, a facilidade com que têm de conversar, a facilidade com que têm para usar, por exemplo, um aparelho celular, um computador. É uma cabeça muito mais evoluída. Então nós podemos já observar crianças nascendo, que estão muito mais evoluídas do que nós. São espíritos que já estão num patamar melhor, que já a ética já é diferente da nossa. Nós não vamos mais poder, daqui a um tempo, se falar em lava-jato, porque eles não vão mais admitir coisa desse tipo. Então, haverá uma renovação de espíritos. Na medida em que vai existindo a desencarnação, esse selecionamento, ele é natural, porque cada um, na espiritualidade, cada qual gravita conforme o seu peso específico. O mais leve sobe, o mais pesado desce. E o mais pesado, ele vai acabar sendo conduzido para uma escola de aprendizado que esteja de acordo com o seu entendimento, com a sua maneira de agir, com a sua maneira de proceder, para que nessa escola ele possa avançar mais rápido do que avança aqui na Terra. Porque aqui ele quer levar vantagem, mas na outra ele precisa ver que a vantagem não é assim tão vantagem e que precisa aprender outras coisas que dizem respeito à sua elevação moral. Então essa transmigração ela é natural, ela é comum acontecer porque nós temos bilhões e bilhões de mundos habitados no universo. Não tem sentido ficar somente nessa escola. Nós todos aqui gostaríamos, inclusive, de ir para um mundo melhor, né? E nós trabalhamos para isso. Acontece que tem aqueles que não avançam na escola, não aprendem o suficiente e precisam fazer, de novo, cursar novamente, mas a Terra vai passar para um outro estágio. Então, a escola adequada já não vai ser mais a Terra, vai ter que ser um outro local, um outro órgão. Então isso é uma coisa natural, não é que alguém vem numa nave espacial aqui para nos levar para outro local. Isso não existe, isso é folclore. O que vai acontecer é uma evolução natural, e é isso que nós já estamos vendo com o nascimento dessas crianças que nós estamos observando aqui no dia a dia, na nossa família, nos nossos amigos, e as coisas procederam dessa maneira. Acho que é uma coisa muito simples e que está bem claro, por exemplo, na Gênese de Kardec, logo no finalzinho da obra, nós vamos encontrar lá a nova geração, né? E está mais ou menos nesses moldes. Não haverá mais guerra na Terra, nós teremos uma condição melhor. E é claro que isso não está acontecendo agora, mas faz parte da evolução passar por essas fases de contenda para chegar à conclusão de que precisa de algo melhor. Certo. Pedro, nós agradecemos a tua paciência, a tua entrevista, a nós concedidas. Muito obrigado. Eu é que agradeço, Giovanni, agradeço ao pessoal do Gaidu, que já me convidou a participar aqui de evento ufológico aqui em Porto Alegre, e que estive aqui há 2 anos atrás, e agora estou retornando a convite da revista UFO, do meu grande amigo Gevaer, e numa próxima ocasião estaremos à sua disposição. Muito obrigado por tudo.